Boa noite. É o destaque desportivo do fim de semana. Ricardo Moura revalidou o título de campeão nacional de ralis. O piloto açoriano venceu neste sábado o Rally Centro de Portugal, beneficiando da desistência do seu principal rival, Pedro Pérez. A 2 provas do fim do Campeonato de Portugal de ralis, já ninguém tira o título a Ricardo Moura. Foi mais um momento inesquecível na carreira de Ricardo Moura. São poucos os que se podem orgulhar de conquistar 2 campeonatos nacionais consecutivos. Ricardo Moura junta o título de campeão absoluto com o de produção. O piloto açoriano não podia estar mais satisfeito. Sabe muito bem, acima de tudo é a confirmação de que aquilo que fizemos no ano passado não foi obra do acaso, ou seja, este entrosamento com o António e com a ARC tem sido sem dúvida o pilar do sucesso da nossa carreira desportiva e estou muito feliz por poder dar mais uma vez um retorno desta evidência à minha região, aos Açores, ilhas que eu adoro e que desta forma posso projetar a minha região com mais um resultado desta natureza. Portanto, acho que estamos todos de parabéns. Muito felizes, muito consistentes, muito rápidos, muito profissionais. Portanto, vamos festejar bem este segundo título a nível nacional. Ricardo Moura precisava de vencer o rally e esperar que Pedro Pérez não pontuasse. Pérez acabou por facilitar a vida ao açoriano e desistiu na terceira prova especial de classificação. Estava aberto o caminho para o triunfo de Ricardo Moura, não só no rally como também no campeonato, quando ainda faltam 2 provas para o final da competição. Ricardo Moura precisava de vencer o rally e esperar que Pedro Pérez não pontuasse. Pérez acabou por facilitar a vida ao açoriano e desistiu na terceira prova especial de classificação. Estava aberto o caminho para o triunfo de Ricardo Moura, não só no rally como também no campeonato, quando ainda faltam 2 provas para o final da competição. Ricardo Moura controlou sempre o seu andamento e dos outros. O campeão nacional apenas não foi mais rápido numa das 6 provas especiais de classificação do Rally Centro de Portugal. Ricardo Moura ainda festeja o título nacional, mas não esconde a sua ambição para o futuro. Tenho um projeto que tem-se mostrado interessante, um projeto de elevado custo a nível nacional. Fomos rápidos em todos os ralis e, portanto, como gosto de pensar ponto a ponto, e o António também pensa da mesma forma, o que queremos é pensar já no Rally de Mortágua e vencê-lo. A seguir, é óbvio, gostaríamos de fazer algo fora do país pontual, sabemos que não é fácil montar um projeto com estabilidade e, portanto, acho que temos que dar graças a Deus de podermos fazer o que estamos a fazer atualmente. Isso é que é a grande realidade e uma grande satisfação para todos nós que estamos aqui presentes a este nível. Um ano cheio para Ricardo Moura. Em 2012 já garantiu o pentacampeonato dos Açores e agora junta-lhe os títulos de campeão nacional de absolutos e de produção. Rui Anjos, comentador RTP Açores. Boa noite, Rui. Mais uma vitória para Ricardo Moura, mas ele era favorito para este campeonato nacional, digamos assim. Boa noite, Paulo. Antes de mais, obrigado pelo convite. De facto, todos os açorianos têm motivos de orgulho pelo resultado conseguido pelo Ricardo Moura este fim de semana novamente, ao vencer o Rally Centro de Portugal e desta forma arrumando as contas no que diz respeito ao Campeonato de Portugal de Ralis. Depois do título alcançado o ano passado e de uma participação com muito sucesso nos últimos 3 anos, 2010, 2011 e 2012, são sinónimo de títulos nacionais para Ricardo Moura, os 3 anos em produção e os últimos 2 em título absoluto. É óbvio que Ricardo Moura tinha todas as condições para ser o piloto favorito a ganhar o Campeonato de Portugal de Ralis este ano. Até mesmo porque, dado o atual momento e dada a ausência de equipas, como já conhecemos esse cenário, ou que já tivemos a oportunidade de ver esse cenário há cerca de 5 anos atrás, sensivelmente, é lógico que o Ricardo Moura neste momento é o piloto que melhor estrutura tem e que melhor projeto tem a nível nacional, com um background e com um suporte muito forte por parte da ARC Sport. Tem-se mostrado uma equipa de topo a nível nacional, neste momento, e na minha opinião, difícil de bater, ou quase impossível de bater no cenário em que se vive. Portanto, foi uma vitória perfeitamente aceitável. Acabou por ser mais fácil do que tu esperavas? Eu penso que sim, quer dizer, eu acho que o único fator que o Ricardo Moura tinha de preocupação aqui era mesmo o Pedro Pérez, o Ricardo abandonar por um percalço qualquer,
e o Pedro Pérez fazer a pontuação máxima. E aí, matematicamente, é que as contas poderiam não estar ainda a favor de Ricardo Moura. Com, obviamente, o abandono de Pedro Pérez na terceira prova especial, Pedro Pérez tem sido um piloto muito azarado e com uma estrutura como é a Pérez Competições, e que nós tivemos a oportunidade de os ver correr nos Açores durante muitos anos, pelas mãos do Fernando Pérez, que tem estado um pouco aquém daquilo que seriam as expectativas a nível nacional. No momento em que, a partir de 2010, se deixaram de assistir, e no final de 2010, com o alcançar do título de campeão de Portugal de Rallys por parte de Bernardo de Sousa, na altura com o Ford Fiesta Super 2000, deixando de existir viaturas de Super 2000 no Campeonato de Portugal de Rallys, e com o manter dos tradicionais Grupo N, os 4x4, seria de esperar um pouco mais de competitividade e de mais nivelamento de forças. O que é facto é que o Ricardo Moura entrou muito forte. O campeonato de produção alcançado em 2010 foi um bom trunfo e foi uma boa coleção de conhecimento para enfrentar da melhor forma, e os resultados estão à vista e mostram, para enfrentar da melhor forma estes que foram os campeonatos de Portugal de Rallys, quer do ano passado, quer deste ano. Rui, em que é que assenta, quais são as bases que assenta este sucesso de Ricardo Moura? Ele fala muito no espírito de equipa. Bom, eu penso que o Ricardo Moura tem vários fatores a favor dele, que ele soube da sua juventude. Quem não se lembra de vê-lo a correr no Seat Ibiza, no Citroën Saxo, aqui nos Açores, o Ricardo Moura é um piloto com uma personalidade muito determinada e muito forte. E obviamente que isso é logo um ponto assente para que as coisas corram bem. Não é um piloto de entrar em exageros, nem de entrar em grandes loucuras. Cada passo que dá, a regra já é bem medido. A seguir, fez-se acompanhar de um navegador em quem ele tem plena confiança, e nós notamos isso quando António Costa, se não estou em erro, vai navegar Bernardo de Sousa, penso que em 2010, ainda em algumas provas do Mundial de Rallys. Notou-se, obviamente, que tínhamos um Ricardo Moura, mas que não era o mesmo Ricardo Moura. E o que é facto é que essa dupla funciona muito bem. E depois ter uma equipa que mantém o Mitsubishi Lancer Evolution 9 ao melhor nível em termos nacionais. Neste momento, tem que se mesmo dizer que é a melhor equipa a nível nacional. O projeto não é feito só do piloto, ou só do navegador, ou só do carro, ou não só da equipa. Além do mais, o Ricardo levou muito a sério desde a primeira hora, e isso de alguma forma tem prejudicado. Seria fácil fazer contas no campeonato de outra forma. Um rally internacional e os três que fazem parte do Campeonato de Portugal, o SATA Rally Açores, o Rally Vinho da Madeira e também o Vodafone Rally de Portugal, são provas de 2, 3 dias e que, regra geral, têm custos mais altos do que teve, por exemplo, este último Rally Centro de Portugal, que foi um rally com 6 provas especiais de classificação e que foram quase disputadas numa parte do dia. Isto para dizer que o Ricardo, por ter levado a sério a aposta que o Governo dos Açores e que mais recentemente a transportadora aérea açoriana também fizeram na sua participação no Campeonato de Portugal de Rallys, logicamente que também tem-se ele prejudicado em termos do à vontade e da descompressão, porque, regra geral, os outros pilotos o que estão a fazer, estão a evitar as provas internacionais face aos regulamentos. O Campeonato de Portugal é composto por 8 provas, mas os pilotos podem escolhem 2 para não pontuar. E o Ricardo tem precisamente apostado nessas provas internacionais, porque são também aquelas que lhe garantem o maior retorno aos seus patrocinadores, que são a razão de ele estar precisamente no Campeonato de Portugal. E para já, tirando o malfadado Vodafone Rally de Portugal, que por 2 anos consecutivos não tem tido a sorte do seu lado, o Ricardo que fecha com chave de ouro, uma vez mais, a sua participação. O atual momento do campeonato... É notório o desinvestimento das grandes... mas não é culpa do Ricardo Moura, atenção, ele até... Não tira naturalmente mérito. De forma alguma, ele é um piloto que tudo tem feito para estar ao melhor nível e testa e vai antecipadamente para os rallies e vai reconhecer e vai trabalhar. Portanto, o problema não é dele. Existe, de facto, um problema grande, que é a falta de apoio que existe em Portugal. Muitos pilotos não estão satisfeitos com o atual formato que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting dá ao Campeonato de Portugal de Rallys, e também quando essa própria Federação acaba por não concentrar as suas principais atenções no campeonato principal, ou naquele que deveria ser o campeonato principal da modalidade, e começa a criar um conjunto de competições paralelas, em que, obviamente, que com custos mais baratos, os pilotos, regra geral, optam por essas competições, esvaziando, entre aspas, obviamente, aquilo que seria, ou que deveria ser, o campeonato principal da modalidade. Rui, já começa a ser curto, digamos assim, para Ricardo Moura ganhar apenas em Portugal. Ele não esconde a ambição de participar com regularidade em provas internacionais. Achas que isso é possível?
no atual contexto? No atual contexto, a barreira económica é mais complicada, obviamente, porque o Ricardo Moura, para participar, e nós tivemos a oportunidade de ver isso, no Sata Rally Açores teve um excelente desempenho, apesar de estar a correr em casa e ter tudo isso a seu favor, é lógico que, por exemplo, era um piloto que poderia estar a disputar o IRC, participou no Sata Rally Açores, faz o melhor lugar no agrupamento de produção, esteve durante muito tempo a liderar o agrupamento de produção. A seguir foi às Canárias, não teve a sorte do seu lado, obviamente que o desconhecimento também do traçado se calhar complicaram as contas ao campeão açoriano e campeão português de ralis, mas o que é facto é que o Ricardo Moura obviamente tem potencial. O que não pode acontecer com o Ricardo Moura, tal como aconteceu com outros pilotos, e vimos recentemente isso com o caso Armindo Araújo, o que não pode acontecer ao Ricardo é fazer um plano internacional, uma participação internacional em provas e a seguir andar sempre a contar tostões, como se costuma dizer, e isso prejudica. O Ricardo Moura no Campeonato de Portugal e no Campeonato dos Açores faz o que faz, porque tem obviamente bons apoios, mas também tem muito conhecimento. Para se ter muito conhecimento nas provas que ele não conhece, obviamente que é preciso testar muito e rodar muito, e isso custa dinheiro. Os ralis não custa dinheiro só no dia da prova. Os pneus, o combustível, os mecânicos, tudo isso se paga mesmo nos dias que antecedem a prova e que permitem fazer estes reconhecimentos. Portanto, eu penso que o Ricardo tem todo o potencial, tal como qualquer piloto português que já teve a oportunidade de ir além fronteiras, tem todo o potencial, tem que obviamente ter um apoio consolidado em termos financeiros que o permita de forma desafogada enfrentar cada uma das provas, apenas preocupado em pontuar e dar o seu melhor como piloto. Como pessoa, não há dúvida nenhuma que o Ricardo Moura é para já um orgulho de todos aqueles, principalmente aqueles que seguem o desporto automóvel mais próximo, mas obviamente todos os açorianos, em ter um piloto que em 3 anos chama a si 5 títulos nacionais, 2 deles absolutos, é extremamente importante. Rui, para terminarmos, nos Açores, Ricardo Moura não tem concorrência, é pentacampeão açoriano. Ele é mesmo um piloto acima da média ou os outros é que não têm as mesmas condições do Ricardo? Bom, eu penso que existem aqui 2 situações. Para já, obviamente que o Ricardo Moura é um piloto acima da média, disso aí não há dúvidas. E obviamente também não há dúvidas que terá o dobro da rodagem, pelo menos, daquela que tem os outros pilotos que estão a militar no Campeonato dos Açores de Ralis, uma vez que ele vai para meios mais competitivos, ou onde deveriam ser mais competitivos, e onde não pode falhar tanto. E isso dá-lhe uma postura e dá-lhe uma preparação que, obviamente, os outros pilotos não têm. Em termos de apoios, é bem apoiado, disso não temos dúvidas nenhumas, embora na mesma equipa correm mais 2 pilotos que estão também, não terão com certeza os mesmos apoios em termos, o mesmo volume de patrocínio, mas também têm uma boa condição. Eu penso que para já o Ricardo Moura candidata-se desde já a ser quase um caso único nos ralis nos Açores. Obviamente que já outros existiram no passado, Gustavo Louro, Horácio Franco, todos eles passaram um pouco por isso. Neste momento vivemos a era Ricardo Moura e é essa que, ao que parece, será, uma vez que também em termos empresariais, em termos económicos, não são muitas as empresas que tenham capacidade em termos de expressão de estar a apoiar àquele nível uma equipa de automobilismo. Muito bem, muito obrigado, Rui Anjos. Boa noite, obrigado.